Deus vai te dar direção nesta noite. Faça esta oração do Espírito Santo até o fim. Você chegou aqui porque, quando a noite cai, a sua mente não descansa. Você até tenta, apaga a luz, muda de posição, faz uma oração rápida, mas por dentro continua aquele barulho. Pensamentos que se repetem, preocupações com a família, com a saúde, com o futuro, com coisas que você não conseguiu resolver. E tem uma dor silenciosa que poucas pessoas enxergam. Você passa o dia cuidando de todo mundo, mas quando chega a sua hora de descansar, parece que ninguém cuida de você por dentro. Deixa eu te dizer algo com muita clareza. Isso não é fraqueza sua. Isso é exaustão da alma. É o peso de quem carregou demais, por tempo demais. E hoje você não vai apenas se acalmar. Hoje você vai encontrar direção, porque existe um momento em que Deus não muda apenas a circunstância. Ele muda você por dentro para atravessar a circunstância com paz. E é exatamente isso que vai acontecer aqui. Fica comigo até o fim, porque eu vou te conduzir a um selo de direção de 30 segundos, um passo simples, mas profundo, que você vai fazer antes de dormir e que vai te ajudar a fechar a noite em paz e a acordar com mais clareza, sem aquela confusão que te rouba energia. Você vai sentir o Espírito Santo organizar o que está bagunçado, silenciar o que está gritando dentro de você e fortalecer seu coração para o próximo passo. E se este vídeo te fizer bem, se você sentir que essa oração te ajudou a respirar de novo e a descansar em Deus, se inscreva no canal para guardar esse lugar como o seu refúgio de oração. Assim, toda vez que a mente pesar e a noite apertar, você vai ter conteúdos que te fortalecem, te trazem paz e te lembram de quem você é em Jesus. Não é sobre números, é sobre você ter um lugar seguro para voltar. Agora respira comigo, solta os ombros e pela primeira vez hoje não tenta resolver tudo, só entrega, porque Deus vai te guiar nesta noite. A confusão que você sente não começou hoje. Ela é o acúmulo de muitas coisas que você foi guardando, tentando resolver, tentando administrar, tentando dar conta. E eu quero que você entenda isso com profundidade, sem culpa e sem vergonha. Em muitas mulheres, a mente não quer controlar porque é orgulhosa. A mente quer controlar porque está tentando proteger o coração. A sua mente aprendeu que, se ela ficar vigilante, talvez ela evite dor. Se ela pensar em tudo, talvez ela impeça que algo dê errado. Só que esse mecanismo tem um preço. Você vira sentinela da própria vida e nunca descansa. E é aqui que a direção de Deus começa, de um jeito diferente do que muita gente imagina. Deus não começa te guiando com uma lista de respostas. Deus começa te guiando, te tirando do estado de alerta e te colocando no estado de confiança. Porque enquanto você estiver em alerta, qualquer decisão parece perigosa. Qualquer silêncio parece abandono. Qualquer atraso parece rejeição. Mas quando o Espírito Santo traz paz, a sua mente para de correr e começa a enxergar. Existe uma frase que revela o que está acontecendo dentro de você. Você está tentando carregar o amanhã hoje, e ninguém foi criado para isso. Jesus ensinou algo que parece simples, mas é profundamente libertador. Basta a cada dia o seu mal. Não é para você antecipar sofrimentos. Não é para você sofrer duas vezes, uma na realidade e outra na imaginação. A mente cansada te empurra para esse lugar e você começa a viver como se o pior já estivesse decidido. Mas Deus te chama para outro lugar. O lugar da presença, do hoje, do agora, onde a graça existe. Quando eu digo que sua alma pede guia, eu estou dizendo que existe uma parte em você que já percebeu. Você não precisa de mais esforço. Você precisa de direção. Você não precisa de mais cobranças. Você precisa de alinhamento. E alinhamento acontece quando você para de girar em torno do medo e volta para o centro, que é Deus. Porque Deus não te guia pela ansiedade.
Ele te guia pela paz. Agora vem a parte prática, que é onde a transformação começa de verdade. Quero que você identifique, com honestidade, uma única decisão que está pesando na sua mente hoje. Não são 10, é uma. Aquela que volta quando você tenta dormir. Pode ser sobre família, saúde, relacionamento, finanças, futuro, trabalho ou um problema que você não consegue resolver. Escolhe uma e não escolhe a que parece mais bonita. Escolhe a que mais te rouba a paz. Agora, imagine essa decisão como se fosse um peso nas suas mãos. Você segurando, apertando, tentando controlar. E aqui está o ponto. Deus não te pede para negar que isso existe. Deus te pede para entregar. Entregar não é fingir que está tudo bem. Entregar é reconhecer que você chegou no limite humano e que precisa de uma direção que vem do alto. É por isso que a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Em outras palavras, não faz da sua própria lógica cansada a sua fonte de segurança. Então você vai fazer o que eu chamo de altar da noite. Você vai colocar essa decisão no altar, com palavras simples, do jeito que você consegue. Algo assim: Deus, eu estou cansada de carregar isso sozinha. Eu coloco essa decisão nas tuas mãos. Eu renuncio ao controle que está me adoecendo. Eu aceito ser guiada, passo a passo no teu tempo. E eu recebo a tua paz agora. Repara no que acontece quando você faz isso. Você sai do lugar de vítima do problema e entra no lugar de filha que coopera com Deus. Você para de dizer, eu não aguento, como sentença final, e começa a dizer, eu não aguento sozinha, mas com Deus eu vou atravessar. Isso eleva sua consciência, isso devolve dignidade, isso abre espaço para a direção. E no próximo passo, eu vou te mostrar o sinal invisível que Deus usa para começar a te guiar ainda nesta noite. Não é barulho, é paz. E quando você aprende isso, você para de correr atrás de respostas e começa a reconhecer a mão de Deus te conduzindo. A maioria das pessoas acha que direção de Deus é uma informação, como se Deus fosse te mandar um recado detalhado, com começo, meio e fim, e aí você finalmente descansaria. Mas Deus quase nunca começa assim. Deus começa de um jeito mais profundo e mais seguro. Ele começa ajustando o seu interior, porque uma mente ansiosa interpreta até a bênção como ameaça. Um coração em medo transforma qualquer dúvida em catástrofe. Então, antes de Deus te dar resposta, Ele te dá paz. E isso não é poético, é um princípio espiritual. Jesus disse algo que muda o eixo da noite: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. João 14, 27. Repara nisso. Jesus não promete primeiro um cenário perfeito. Ele promete uma paz que não depende do cenário. E aqui está a revelação que liberta. Essa paz é um sinal. É como uma luz acesa no escuro. Quando a paz de Jesus começa a governar dentro de você, você está entrando na rota certa, mesmo que ainda não tenha todas as respostas. O mundo te dá paz quando tudo se resolve. Deus te dá paz para você atravessar até que tudo se resolva. E quando você entende isso, você para de procurar direção do jeito errado. Você para de dizer, Deus, me mostra tudo agora, porque eu não aguento. E começa a dizer, Deus, me dá paz agora, porque eu preciso ouvir com clareza. Isso é maturidade espiritual. Isso é sair do modo vítima e entrar no modo discípula. É parar de reagir e começar a discernir. Agora, deixa eu te mostrar como esse sinal invisível funciona na prática. Quando você pensa em uma decisão e imediatamente sente aperto, pressa, confusão, urgência desesperada, isso é um alerta. Não significa que a decisão seja errada para sempre, mas significa que ela não está pronta para ser tomada nesse estado. Porque Deus não te guia por pânico, Deus guia por clareza.
e clareza nasce em paz. Existe uma diferença enorme entre urgência e pressa. Urgência pode ser um chamado legítimo para agir. Pressa é um empurrão do medo. A pressa te faz atropelar processos. A urgência de Deus vem com firmeza e serenidade. É como se Deus dissesse: filha, faça isso. Mas sem gritar, sem esmagar, sem te roubar o sono. O medo grita, Deus guia. Então, eu quero te entregar um critério simples para esta noite. Não é uma regra fria. É um filtro para proteger sua mente. Antes de dormir, quando um pensamento vier, você vai perguntar: esse pensamento me aproxima de Deus ou me afasta? Esse pensamento me chama para a fé ou para o desespero? Esse pensamento produz paz, mesmo que eu ainda não saiba tudo, ou produz confusão? Se ele te afasta, se ele te aperta, se ele te joga num futuro que você não consegue controlar, esse pensamento não tem autoridade para te dirigir. Você não é obrigada a obedecer ao barulho. Você pode escolher o governo da paz. E a Bíblia confirma isso quando diz que a paz de Deus deve guardar o coração e a mente. Filipenses 4:7. Guardar significa proteger como uma sentinela. A paz não é só um sentimento, é uma proteção ativa. Agora vem a parte que muda a noite de muita gente. Deus não vai competir com o seu ruído. Quando você se acostuma a viver em ansiedade, você tenta ouvir Deus no meio de 1000 vozes e acaba achando que Ele está em silêncio. Mas não é Deus que está longe, é o barulho que está alto demais. Por isso, o primeiro milagre da direção é o silêncio interior. E o Espírito Santo sabe fazer isso. A partir deste ponto, nós vamos avançar para algo ainda mais revelador. Existem 3 vozes que costumam falar mais alto à noite: a voz de Deus, a voz do medo e a voz da acusação. E enquanto você não aprende a diferenciar essas vozes, você vive cansada, porque tenta resolver a vida inteira respondendo ao medo e à culpa. Mas quando você aprende a reconhecer a voz de Deus, a sua mente descansa, porque você sabe que está sendo guiada. A noite é um lugar onde as vozes ficam mais nítidas, não porque Deus muda, mas porque o barulho do dia diminui e o que estava escondido começa a aparecer. E é exatamente por isso que tantas mulheres deitam e, em vez de descansar, entram numa batalha mental. A cabeça vira um tribunal, o coração vira um campo de guerra. E você começa a conversar com pensamentos como se eles fossem verdades. Mas hoje você vai aprender algo que muda o jogo. Nem toda voz que fala dentro de você merece ser obedecida. Existem 3 vozes que costumam tentar assumir o volante à noite: a voz de Deus, a voz do medo e a voz da acusação. E discernir isso é direção, é maturidade, é libertação. Porque a sua paz não depende só do que acontece fora, mas de quem você deixa governar dentro. A voz de Deus é firme, simples e conduz para a confiança. Ela pode corrigir, mas nunca humilha. Ela pode confrontar, mas sempre com esperança. Quando Deus fala, mesmo que Ele te chame para um ajuste, você sente que existe saída. É como se a luz acendesse por dentro. Deus não te empurra para o desespero, Ele te puxa para perto. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10:27. Repara que Ele não disse ouvem gritos, Ele disse voz. A voz do pastor guia, não atropela. A voz do medo é apressada e dramática. Ela fala em forma de catástrofe. Ela te mostra um filme do pior cenário e exige que você resolva tudo agora. O medo sempre usa a palavra e se? E se der errado? E se eu perder? E se ninguém me ajudar? E se for tarde? E se eu adoecer? O medo faz você pensar que ansiedade é prudência, quando na verdade ansiedade é um cansaço tentando se disfarçar de responsabilidade. O medo também é repetitivo. Ele não traz clareza, ele traz looping. E quanto mais você conversa com ele, mais ele cresce. A voz da acusação é a mais cruel, porque ela não fala do problema, ela fala de você. Ela não diz, isso foi difícil.
Ela diz: você é um fracasso. Ela não diz: você errou. Ela diz: você não presta. Ela pega sua história, seleciona suas quedas e faz disso uma sentença. E aqui está a revelação que liberta. Acusação nunca vem de Deus. A Bíblia mostra que Jesus não veio para condenar, mas para salvar. Quando Deus aponta algo, Ele aponta para curar. A acusação aponta para destruir, para te fazer desistir, para te deixar sem forças. Agora, eu quero te dar um teste de 3 perguntas, simples e direto, para você usar toda vez que uma voz aparecer dentro de você nesta noite. Esse teste te dá autoridade sobre o seu próprio interior. Primeira pergunta: essa voz me aproxima de Jesus ou me afasta? Se te afasta, se te dá vergonha de orar, se te faz se sentir indigna de ser amada, não é Deus. Segunda pergunta: essa voz produz paz e clareza ou produz pressa e confusão? Deus pode te chamar para agir, mas Ele não te joga no caos. O medo sempre apressa. Deus orienta. Terceira pergunta: essa voz me chama para a responsabilidade com esperança ou para a culpa sem saída? Deus chama para mudança, mas com promessa de restauração. A acusação chama para culpa e desânimo. Agora presta atenção nisso, porque é aqui que muita gente se transforma. Você não precisa vencer o medo discutindo com ele. Você vence mudando de autoridade. Você para de tratar medo e acusação como conselheiros e passa a tratá-los como intrusos. E você faz isso com uma decisão espiritual simples. Eu escolho a voz do pastor. Quando o medo vier, você vai responder com uma frase curta, sem brigar, sem argumentar. Algo como: eu rejeito essa pressa. Eu escolho a paz de Jesus. Quando a acusação vier, você vai responder: eu não aceito condenação. Em Jesus, eu sou perdoada e guiada. Isso não é autoajuda. Isso é alinhamento com a verdade. É usar a palavra como espada, como a Bíblia ensina. E tem mais uma coisa que você precisa saber. Muitas vezes, a direção de Deus vem como uma certeza tranquila, não como um sentimento explosivo. Você vai perceber uma firmeza crescendo por dentro. Um descanso, eu não sei tudo, mas eu sei em quem confio. Isso muda a postura de vítima para discípula. Porque a vítima pergunta: por que comigo? A discípula pergunta: o que Deus está formando em mim? Essa pergunta muda tudo. No próximo passo, eu vou te mostrar por que Deus raramente entrega um mapa completo. Ele entrega um próximo passo. E quando você aprende isso, sua ansiedade diminui, sua confiança aumenta e sua vida começa a caminhar em direção, não em desespero. A ansiedade quer um mapa completo. Ela quer garantia, controle, certeza de cada detalhe. E é por isso que, quando você não tem todas as respostas, a mente começa a girar, tentando preencher o que falta com imaginação. Só que a imaginação, quando está com medo, não constrói esperança. Ela constrói cenários assustadores. E aí você fica exausta antes mesmo de viver o amanhã. Mas a forma como Deus guia é diferente. E isso vai tirar um peso enorme de dentro de você nesta noite. Deus quase nunca entrega um mapa completo. Ele entrega um próximo passo. Não porque Ele quer te deixar insegura, mas porque Ele quer te manter perto. O mapa completo faria você depender menos. O próximo passo faz você caminhar com Ele. E caminhar com Deus é um tipo de segurança que não depende de previsões, depende de presença. Pensa no que Jesus fazia com os discípulos. Ele não dizia: daqui a 6 meses acontecerá isso e aquilo. Ele dizia: segue-me. Direção no reino de Deus não começa com informação, começa com relacionamento. E isso é profundamente libertador para você que está cansada de carregar tudo sozinha. Porque o seu coração não precisa de um plano perfeito para descansar. Ele precisa de uma mão firme para segurar. Existe uma sabedoria que muda a noite. Nem tudo precisa ser resolvido hoje para você dormir em paz.
A sua mente insiste: se eu não decidir agora, eu vou perder o controle. Mas Deus te diz: se você confiar agora, você vai descansar. E aqui está o ponto: a pressa é inimiga da direção. Muitas decisões ruins nascem de noites em que a pessoa decidiu para se livrar da angústia, não para obedecer à paz. Você já fez isso? Tomou uma decisão só para parar de sofrer? Só para calar o barulho? E depois percebeu que não era direção, era fuga. Deus quer te salvar desse ciclo. Então eu vou te dar uma chave prática, simples, mas poderosa. Hoje, você não precisa saber o caminho inteiro. Você só precisa identificar qual é o próximo passo saudável que Deus pode estar te pedindo. O próximo passo não é resolver a vida. O próximo passo é uma atitude pequena, mas alinhada. Às vezes, é uma conversa que você vem adiando. Às vezes é pedir perdão. Às vezes é colocar um limite. Às vezes é voltar a cuidar de você. Às vezes é parar de alimentar uma preocupação que não te pertence. E aqui entra um princípio de discernimento que parece filosófico, mas é espiritual e muito prático. Clareza não vem do excesso de pensamento, vem da ordem interior. Você pode pensar 1000 vezes e continuar confusa, mas quando o Espírito Santo coloca ordem dentro, um único passo fica evidente. Descartes dizia que para buscar verdade é preciso separar o que é confuso e começar pelo que é claro. Traduzindo isso para a sua vida espiritual, você não precisa compreender tudo. Você precisa começar pelo que Deus já tornou claro. Então, eu quero que você faça um exercício agora bem direto, sem escrever ainda, só pensando. Qual é o próximo passo que, se você desse amanhã, traria paz em vez de trazer mais peso? Não precisa ser grande, precisa ser verdadeiro. Pode ser: amanhã eu vou parar de conversar com quem só me esgota. Pode ser: amanhã eu vou marcar uma consulta e parar de fingir que está tudo bem. Pode ser: amanhã eu vou ter uma conversa madura em vez de evitar. Pode ser: amanhã eu vou voltar a orar antes de pegar o celular. Esse é o tipo de próximo passo que muda destino, porque muda direção. Agora repara, o medo sempre pede passos grandes e imediatos. Deus muitas vezes pede passos pequenos e constantes. O medo exige, Deus guia. O medo drena, Deus fortalece. A direção de Deus não te desorganiza, ela te firma. E existe um consolo enorme aqui para esta noite. Você não vai acordar amanhã com toda a vida resolvida, mas você pode acordar com paz e com um próximo passo. E isso já é milagre, porque uma pessoa em paz volta a ser criativa, volta a enxergar saída, volta a lembrar do valor da vida. Uma pessoa ansiosa só enxerga ameaça. A paz devolve visão. No próximo tópico, eu vou te ensinar como entregar decisões no altar da noite, sem perder responsabilidade. Porque entregar não é abandonar. Entregar é confiar, agir no tempo certo e parar de carregar sozinha o que Deus quer conduzir com você. Existe uma confusão que rouba a paz de muita gente, achar que entregar a Deus é o mesmo que cruzar os braços. E por medo de se acomodar, você continua carregando tudo sozinha, como se dependesse apenas de você. Mas isso não é fé, é exaustão disfarçada de responsabilidade. Entregar a Deus não é desistir da sua parte, é desistir do controle que te adoece. É fazer o que te cabe com serenidade e deixar com Deus o que você não consegue alcançar. Eu quero te mostrar o que isso significa na prática, porque é aqui que a transformação acontece e a mente começa a descansar de verdade. Quando você não entrega, você tenta prever tudo. Você revisita conversas, imagina cenários, refaz decisões na cabeça, carrega pessoas que não mudam, assume culpas que não são suas e ainda se cobra por não estar bem. Isso te coloca numa posição de salvadora e, sem perceber, essa posição vira uma prisão. Porque você passa a acreditar que se você relaxar,
tudo desmorona. Só que Deus nunca te chamou para ser Deus da sua casa. Ele te chamou para ser filha. O altar da noite é o lugar onde você troca peso por confiança. E não é um ritual místico. É um ato de fé consciente. Você reconhece: eu tenho limites. E ao mesmo tempo declara: Deus não tem. Isso tira você do estado de vítima, porque vítima sente que está à mercê do caos. Filha entende que existe governo, direção e cuidado do alto. Agora vem um protocolo simples, prático, que você pode usar toda noite quando a mente estiver tentando controlar o amanhã. Eu chamo de: eu faço o que me cabe. Deus faz o que eu não alcanço. Não é frase bonita. É uma regra espiritual para proteger sua saúde emocional e sua fé. Primeiro passo: o que me cabe. Você identifica qual parte é responsabilidade sua e só sua. Às vezes é uma ligação, às vezes é pedir ajuda, às vezes é organizar algo pequeno, às vezes é colocar um limite, às vezes é parar de alimentar uma conversa tóxica. Você escolhe um ato real, possível, que você pode fazer no tempo certo. Isso te tira da paralisia e te devolve dignidade. Porque fé não é fuga. Fé é obediência simples. Segundo passo: o que eu não alcanço. Aqui você separa o que não está sob seu controle. A reação do outro, o tempo de Deus, o resultado final, o que vai acontecer daqui a um mês, o coração das pessoas, o futuro inteiro. Você pega isso e coloca nas mãos de Deus, com palavras diretas: Senhor, eu entrego o que eu não controlo. Eu renuncio à necessidade de prever. Eu confio no teu cuidado. Terceiro passo: descanso. Descanso não é falta de amor. Descanso é confiança. É dizer: eu fiz o que me cabe. Agora eu durmo. Isso é espiritual. Porque dormir em paz é uma forma de declarar que Deus está acordado. O Salmo diz que Deus não dorme, então você pode dormir. A sua insônia muitas vezes é uma tentativa de vigiar o que só Deus consegue guardar. E quando você entende isso, a noite muda. Agora deixa eu te dar um critério para você saber se você está entregando de verdade ou só falando que entrega. Quando você entrega de verdade, a sua mente para de ensaiar controle. Você não precisa repetir o mesmo pensamento 50 vezes. Você sente um alívio, mesmo que pequeno. Quando você só fala que entrega, mas continua agarrada, a mente continua em looping. Então, o sinal de que a entrega aconteceu é esse: você consegue ficar em paz sem precisar resolver tudo agora. E aqui entra o ensino de Jesus, aplicado ao seu cotidiano. Jesus não te chama para carregar o mundo. Ele te chama para carregar um jugo com ele. Isso significa caminhar junto. Você faz sua parte, ele faz a dele. É por isso que a fé verdadeira produz leveza, não peso. Ela não te faz irresponsável, ela te faz segura. E uma mulher segura toma melhores decisões. No próximo tópico, eu vou te levar para a palavra de um jeito visual e profundo, com uma história bíblica de direção que vai tocar sua mente e seu coração. Porque quando Deus te ensina com imagem, você passa a enxergar sua vida com mais clareza. E clareza traz alegria, esperança e força. Tem uma cena na Bíblia que parece ter sido escrita para noites como a sua. 2 discípulos caminhando para Emaús, depois de dias de dor, confusão e decepção. Eles tinham seguido Jesus, tinham colocado esperança nele, e de repente tudo parecia ter acabado. O mais impressionante é que eles estavam andando, conversando, tentando entender, mas sem direção. Não estavam parados, estavam em movimento, mas por dentro estavam perdidos. E isso acontece com muita gente de bem. Você continua vivendo, cuidando, resolvendo, trabalhando, mas por dentro a alma pergunta: para onde eu estou indo, Deus? O que o Senhor está fazendo com a minha vida? Lucas 24 mostra que Jesus se aproxima deles no caminho, mas eles não o reconhecem. Isso é forte.
Porque a confusão tem esse poder. Ela deixa Deus perto, mas a gente não percebe. Eles falam, explicam tudo, desabafam, e Jesus faz uma pergunta que reorganiza a mente deles. Sobre o que vocês estão falando? É como se Jesus estivesse dizendo: eu não vou te guiar enquanto você corre no barulho. Eu vou te guiar quando você nomear o que está dentro. Direção começa quando você para de fingir que está tudo bem e coloca o real na luz. Então Jesus começa a explicar as Escrituras. Repara no método de Deus. Ele não dá um atalho. Ele não entrega um mapa completo. Ele reordena a consciência deles. Ele muda a interpretação que eles tinham da própria história. E aqui está a revelação para a sua noite. Muitas vezes você não precisa que a vida mude primeiro. Você precisa que a sua leitura da vida mude. A confusão não é só falta de resposta, é excesso de interpretação errada. Você está olhando para o que aconteceu e concluindo: acabou, deu errado, não tem saída. Jesus se aproxima e diz: deixa eu te mostrar o que você não está enxergando. E acontece algo que é a assinatura de Deus. Eles dizem depois: não ardia o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho? Isso é direção. Direção é quando o Espírito Santo acende o coração por dentro e você sente que a esperança voltou a respirar. Não é euforia, é um calor de certeza, um tipo de paz que começa a nascer. Você ainda não tem todos os detalhes, mas você volta a crer. E quando você volta a crer, você volta a viver com dignidade. Você sai do modo vítima e entra no modo aprendiz. Você começa a dizer: Deus está me formando, não me abandonando. Agora olha o detalhe que transforma esta noite. A clareza total não veio no meio da estrada. A clareza se completou quando eles convidaram Jesus para ficar. Eles disseram: fica conosco, porque já é tarde. Isso é uma oração de direção para a noite. Fica comigo, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha mente, entra no meu silêncio. E quando Jesus parte o pão, os olhos dele se abrem. É como se Deus estivesse dizendo para você: a direção que você quer não nasce só de pensar. Ela nasce de comunhão. Você não vai enxergar só com esforço mental. Você vai enxergar com presença. E aqui você precisa guardar isso como ouro. Eles estavam confusos, mas estavam caminhando. Eles estavam tristes, mas estavam conversando com Jesus sem saber. Em outras palavras, mesmo quando você acha que está perdida, Deus pode estar te guiando no caminho. A questão é que, para reconhecer, você precisa desacelerar, nomear a dor, ouvir a palavra e convidar Jesus para ficar. Isso é profundamente prático, porque hoje, nesta noite, a sua grande necessidade não é controlar o amanhã, é ter a presença de Deus no agora. Então eu te faço a mesma pergunta que Jesus fez, de forma gentil e direta. Qual é o assunto que você tem repetido dentro de você? Qual conversa está rodando na sua mente? Porque Deus vai começar a te guiar reorganizando essa conversa. Ele vai transformar confusão em discernimento. Ele vai transformar medo em fé. Ele vai transformar peso em entrega. E quando isso acontece, a alegria volta aos poucos. Não porque tudo virou perfeito, mas porque você percebe que não está sozinha no caminho. No próximo passo, eu vou te conduzir a um exercício simples e profundo para você escrever e entregar o que está pesando do jeito certo. É aqui que muita gente sente a direção ficar clara, porque quando você coloca no papel, você tira do looping e coloca no altar. Agora nós vamos para um passo extremamente simples, mas muito poderoso, porque ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele organiza a sua mente e ele entrega a sua vida nas mãos de Deus com objetividade. Muita gente tenta entregar só pensando, mas pensamento em noite cansada vira looping. Você precisa tirar da cabeça e colocar para fora. E é por isso que este exercício funciona. Ele é prático, ele é honesto e abre espaço para o Espírito Santo te guiar com clareza. Se você puder, pegue um papel.
Se não puder, faça no bloco de notas do celular. O importante não é a ferramenta, é o ato. Você vai escrever 3 linhas, só 3. E você vai escrever do jeito que você fala, sem tentar impressionar ninguém. Isso aqui é entre você e Deus. Primeira linha. Deus, eu preciso de direção em... Aqui você nomeia a área com precisão. Não escreve minha vida. Isso é grande demais e vira nebuloso. Escreve algo específico, minha decisão sobre isso, meu relacionamento com tal pessoa, minha saúde, meu medo do futuro, minha situação financeira, minha casa, minha família, o que te tira o sono. Essa linha já é um ato de coragem, porque você para de fugir do assunto e coloca na luz. Jesus perguntou aos discípulos: do que vocês estão falando? Hoje, Deus está te perguntando isso também, não para te expor, mas para te curar. Segunda linha, eu renuncio ao controle de... Essa é a linha que muda a noite, porque o controle é a tentativa da mente de se proteger sem Deus. E ele parece responsabilidade, mas muitas vezes é medo. Renunciar ao controle não é ser irresponsável, é devolver para Deus o que só Deus pode segurar. Você renuncia ao resultado, renúncia à necessidade de prever, renúncia à ansiedade de decidir agora, renúncia ao hábito de imaginar o pior, renúncia ao impulso de carregar o peso dos outros. É aqui que você sai do lugar de vítima, porque vítima sente que a vida manda. Mas quando você renuncia ao controle, você assume uma postura espiritual madura. Eu escolho confiar. Terceira linha. Amanhã, meu próximo passo é... Aqui está a parte que dá direção concreta. O próximo passo não é grande, é obediente. É uma atitude pequena que produz paz. Pode ser ligar para alguém. Pode ser marcar algo que você vem adiando. Pode ser pedir ajuda. Pode ser colocar um limite. Pode ser ficar em silêncio e não reagir. Pode ser voltar para a palavra antes de tomar decisões. Pode ser dormir cedo e respeitar seu corpo. O Espírito Santo guia assim. Ele te dá um próximo passo que cabe no seu tamanho hoje. Agora, presta atenção no que aconteceu só com essas 3 linhas. Você transformou confusão em clareza. Você transformou peso em entrega. Você transformou medo em ação simples. Isso é transformação interna. Isso é elevar a consciência. Porque a confusão te faz sentir pequena, sem saída. Mas quando você escreve, você percebe: eu tenho um problema real, uma entrega real e um próximo passo real. E isso devolve dignidade, devolve esperança, devolve alegria, porque esperança é saber que existe caminho. Agora vem um detalhe que faz esse exercício virar um ato de fé e não só uma lista. Depois de escrever, você vai ler em voz baixa para Deus. Simples, como quem conversa com um pai que está perto. E ao terminar você vai dizer: Espírito Santo, eu te entrego estas 3 linhas. Sopra paz sobre mim, sopra clareza sobre mim e guarda meu coração nesta noite. E aqui está uma verdade que eu quero que você carregue como um tesouro. Deus guia pessoas que são honestas com Ele. Não perfeitas, honestas. Quando você para de fingir que está bem e para de tentar controlar, você abre espaço para a graça. E a graça de Deus não vem para te acusar. Ela vem para te conduzir. No próximo tópico, nós vamos entrar na primeira oração guiada para silenciar a mente e receber a paz de Jesus. Porque paz é o terreno onde a direção nasce, e quando a paz entra, a confusão perde força. Fecha os olhos por um instante e faz uma coisa simples. Solta os ombros, solta a mandíbula, afrouxa as mãos. Você não precisa entrar nesta oração com força, você precisa entrar com entrega. Porque a paz de Deus não é um prêmio para quem aguenta mais. A paz de Deus é um presente para quem decide confiar. Senhor meu Deus, nesta noite eu chego diante de Ti do jeito que eu estou. Eu não vou fingir que está tudo bem.
Eu não vou maquiar minha ansiedade com frases bonitas. Eu estou cansada. Minha mente está carregada. Meu coração está tentando respirar, mas parece que o pensamento volta e volta. Ainda assim, eu escolho me aproximar, porque eu creio que Jesus é o meu descanso. Jesus, eu recebo a tua palavra como verdade sobre mim agora. Deixo-vos a minha paz vos dou. João 14, 27. Eu rejeito a paz falsa do mundo, que só aparece quando tudo se resolve. Eu recebo a tua paz, que entra mesmo quando ainda existe coisa pendente. Eu não quero viver refém do amanhã. Eu quero viver segura em ti hoje. Espírito Santo, visita meu interior nesta noite. Silencia o ruído que não vem de Deus. Cala as vozes que me apressam, que me acusam, que me fazem imaginar o pior. Eu rejeito a confusão. Eu rejeito o medo que tenta me dominar. Eu rejeito a culpa que tenta me esmagar. Eu não aceito condenação. Eu pertenço a Jesus. E onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Então eu recebo liberdade agora, dentro da minha mente, dentro do meu peito, dentro do meu corpo. Senhor, eu entrego a ti os pensamentos repetitivos. Eu entrego a ti a necessidade de controle. Eu entrego a ti a angústia de querer entender tudo antes de dormir. A tua palavra diz que o Senhor guarda em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque confia em ti. Então eu firmo meu coração em ti agora. Eu escolho confiar, eu escolho descansar, eu escolho deixar de vigiar o que só Deus pode guardar. Pai, eu te peço que o Senhor guarde minha mente, como está escrito que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Guarda minha mente de pensamentos que não levam a lugar nenhum. Guarda minha mente de conversas internas que só drenam minha força. Guarda meu coração de tristeza sem nome. E enquanto eu respiro, eu recebo serenidade. Enquanto eu respiro, eu recebo alívio. Enquanto eu respiro, eu recebo a tua presença. Espírito Santo, eu te peço algo muito específico. Organiza por dentro aquilo que está bagunçado. Coloca ordem nos meus sentimentos. Tira o peso do meu peito. Toca onde eu não consigo tocar. Cura onde eu não consigo curar. Eu não quero apenas dormir. Eu quero repousar. Eu não quero apenas apagar. Eu quero descansar em segurança. Eu declaro que esta noite não será uma noite de tormento mental. Esta noite será uma noite de paz em Jesus. Senhor, se existe algo que eu preciso fazer amanhã, mostra o próximo passo com clareza. Mas agora eu escolho parar de correr. Eu escolho parar de me exigir. Eu escolho parar de me cobrar perfeição. Eu sou tua filha. Eu sou cuidada. Eu sou guiada. Eu sou guardada. E mesmo que eu ainda não veja o caminho completo, eu sei que o Senhor está comigo. Agora, em nome de Jesus, eu abençoo o meu sono, eu abençoo o meu corpo, eu abençoo minha casa, eu declaro que a presença de Deus ocupa este lugar, eu declaro que a paz de Cristo governa minha mente, eu declaro que eu vou dormir com o coração mais leve, e eu agradeço, porque gratidão é sinal de confiança. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada porque eu cheguei até aqui. Obrigada porque o Senhor não me abandona à noite e fica comigo, porque no próximo passo nós vamos entrar numa oração de discernimento e proteção mental, para você aprender a rejeitar a voz do medo e da acusação e receber sabedoria do Espírito Santo. É aqui que muitas pessoas sentem a direção ficar ainda mais clara. Espírito Santo, agora nós entramos em um lugar mais profundo, porque não basta acalmar a mente. Eu preciso proteger a mente. Eu preciso discernir o que é tua voz e o que é ruído. Eu preciso reconhecer quando o medo está tentando dirigir meus pensamentos e quando a acusação está tentando roubar meu valor. Então eu te peço, ilumina o que é verdade e fortalece meu coração para permanecer na verdade, mesmo quando eu sentir vontade de voltar para o velho padrão. Senhor,
Eu apresento diante de ti 3 campos de batalha que muitas vezes tentam dominar a noite: o medo, a acusação e a confusão. Eu não quero apenas sobreviver a esses ataques. Eu quero crescer. Eu quero aprender. Eu quero evoluir espiritualmente. Eu não quero sair desse vídeo do mesmo jeito que eu entrei. Eu quero sair mais consciente, mais firme, mais livre e mais confiante. Em nome de Jesus, eu rejeito a confusão. Eu rejeito pensamentos que me deixam rodando em círculos, sem clareza, sem descanso. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Então, eu declaro: a paz de Deus governa minha mente agora. Eu escolho a ordem. Eu escolho a simplicidade. Eu escolho o que é verdadeiro e necessário. Eu não vou alimentar pensamentos que não produzem fruto. Eu não vou conversar com o vazio. Eu não vou me torturar com cenários. Eu vou descansar em Deus. Em nome de Jesus, eu rejeito o medo. Eu renuncio à pressa que o medo cria. Eu renuncio a essa sensação de que eu preciso resolver tudo agora para estar segura. Senhor, eu lembro a minha alma do que a tua palavra diz. Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Então eu recebo equilíbrio nesta noite. Eu recebo domínio próprio. Eu recebo firmeza. O medo não vai mandar em mim. O medo pode bater na porta, mas ele não entra para morar. Eu não sou governada por pânico. Eu sou governada pela paz de Cristo. Agora, em nome de Jesus, eu rejeito a acusação. Eu rejeito essa voz que pega minhas falhas e tenta transformar em identidade. Eu rejeito essa mentira de que eu não sou suficiente, de que eu estou atrasada, de que eu não presto, de que eu estraguei tudo. Senhor, eu recebo a verdade. Em Cristo eu sou perdoada, eu sou restaurada, eu sou amada. Quando o Senhor corrige, o Senhor cura. Quando o Senhor disciplina, o Senhor forma. Mas o Senhor não humilha, o Senhor não destrói. Então eu corto toda a palavra de condenação dentro de mim. Espírito Santo, me ensina agora a discernir a origem do que eu estou pensando. Eu te peço que me dê sensibilidade espiritual, não para eu viver com paranoia, mas para eu viver com clareza. Quando um pensamento vier, eu vou testar pela tua paz. Eu vou testar pelo fruto. Eu vou testar pela direção que ele aponta. Se ele me afasta de Deus, eu rejeito. Se ele me lança no desespero, eu rejeito. Se ele me humilha e me paralisa, eu rejeito. Eu não vou aceitar pensamentos que me roubam valor, porque eu sei que o Senhor me criou com propósito. Senhor, eu peço que o teu Espírito fortaleça a minha mente para obedecer ao que eu já sei. Porque muitas vezes eu não preciso de uma nova revelação. Eu preciso de constância, eu preciso de fidelidade, eu preciso de uma disciplina simples. Eu preciso parar de negociar com o medo e começar a permanecer na tua palavra. Então eu declaro: eu não vou tomar decisões quando eu estiver no pico da emoção. Eu não vou reagir no impulso. Eu vou esperar a paz. Eu vou esperar a clareza. Eu vou esperar o tempo certo. E agora eu quero te pedir algo muito prático, Deus. Quando eu acordar amanhã, sopra no meu coração um senso de direção. Não necessariamente uma resposta completa, mas um próximo passo. Mostra o que eu devo fazer primeiro. Mostra o que eu devo parar de fazer. Mostra onde eu preciso colocar limites. Mostra onde eu preciso pedir ajuda. Mostra onde eu preciso descansar. E me dá coragem para obedecer ao pequeno, porque o pequeno com Deus muda tudo. Eu declaro que a minha mente pertence ao Senhor. Eu declaro que a minha casa pertence ao Senhor. Eu declaro que o meu futuro pertence ao Senhor. Eu não sou vítima do que eu sinto. Eu sou filha que aprende a discernir e a caminhar. Eu não sou refém do medo. Eu sou guiada pelo Espírito Santo. Eu não sou definida pela acusação. Eu sou definida pela graça de Jesus.
e fica comigo, porque no próximo passo nós vamos entrar em uma oração de direção prática para o amanhã. Você vai dormir com um norte, e no final eu vou te conduzir ao selo de direção de 30 segundos, que vai fechar essa noite com paz e abrir o seu amanhã com confiança. Senhor meu Deus, agora eu não te peço apenas alívio, eu te peço direção prática, eu te peço um norte real para o amanhã. Porque o que mais cansa não é só a dor, é a sensação de não saber por onde começar. É olhar para a vida e sentir que tudo está misturado. Então, nesta noite, eu me coloco diante de ti com humildade e confiança. Eu reconheço, eu não enxergo tudo, mas o Senhor enxerga. Eu não controlo tudo, mas o Senhor governa. Eu não consigo carregar sozinha, mas o Senhor me sustenta. Espírito Santo, eu te peço, ilumina o meu próximo passo, não o caminho inteiro, o próximo passo, o que o Senhor quer que eu faça primeiro, o que o Senhor quer que eu pare de fazer, o que o Senhor quer que eu entregue, o que o Senhor quer que eu proteja, o que o Senhor quer que eu simplifique. Eu não quero correr, eu não quero decidir por desespero, eu quero obedecer em paz. Senhor, se existe uma porta que eu não devo atravessar, fecha com misericórdia, fecha com firmeza, fecha de um jeito que eu entenda. E se existe uma porta que eu devo atravessar, abre com sabedoria, abre com paz, abre com confirmação no coração, não com confusão. Porque eu aprendi hoje que o Senhor não me guia pelo pânico, o Senhor me guia pela paz. Então eu te peço, faz a tua paz governar como uma sentença dentro de mim. Se não há paz, eu espero. Se há paz, eu avanço. Pai, me dá coragem para fazer o que me cabe. Me dá força para cumprir a minha parte sem carregar a parte do mundo inteiro. Me dá maturidade para não querer controlar pessoas, resultados e tempos. Me dá humildade para pedir ajuda quando for necessário. Me dá discernimento para dizer não quando eu estiver me perdendo em excesso. Me dá sabedoria para dizer sim quando for o teu chamado. E me dá uma alegria simples, aquela alegria quieta de quem sabe: Deus está comigo. Espírito Santo, eu peço que o Senhor organize meus pensamentos para o amanhã. Se eu preciso conversar com alguém, mostra como falar com mansidão e firmeza. Se eu preciso tomar uma decisão, mostra como decidir sem culpa e sem pressa. Se eu preciso esperar, me dá paciência. Se eu preciso agir, me dá prontidão. Se eu preciso descansar, me dá permissão por dentro, porque muitas vezes eu até posso descansar, mas a culpa não deixa. Hoje eu rejeito a culpa que me impede de repousar. Eu aceito o descanso como obediência, porque eu sei que um coração descansado ouve melhor. Senhor, eu te apresento também a minha casa, a minha família, a minha rotina. Que a direção do Senhor não seja apenas uma ideia bonita, mas uma presença no meu cotidiano. Que eu perceba o Senhor nos detalhes. Que eu seja guiada em pequenas escolhas. O que eu assisto, o que eu alimento na mente, com quem eu converso, como eu cuido de mim. Porque direção não é só sobre decisões grandes. Direção é sobre o espírito com que eu vivo o dia. Então eu te peço, governa meus hábitos, governa meus pensamentos, governa minhas palavras e faz de mim uma mulher mais leve, mais grata, mais confiante, porque a tua presença me sustenta. Pai, eu declaro em nome de Jesus: amanhã eu não vou viver no modo sobrevivência. Amanhã eu vou viver no modo aprendizado. Se algo der errado, eu não vou me destruir, eu vou aprender. Se algo atrasar, eu não vou desesperar, eu vou confiar. Se alguém me ferir, eu não vou me amargar. Eu vou guardar meu coração e buscar a tua cura. Eu não sou vítima das circunstâncias, eu sou filha sendo formada, e eu recebo essa formação com paz. E agora, antes do nosso ato final, eu quero que você perceba algo. Se você chegou até aqui, Deus já começou a te alinhar.
porque a mente confusa não fica até o fim. A mente confusa foge, mas você ficou. E isso é sinal de fome espiritual. Isso é sinal de fé. E no final, nós vamos selar esta noite com uma declaração curta, que vai fechar a porta para o ruído, para o medo e para a confusão. E vai abrir espaço para você dormir em paz. Chegou o momento que eu te prometi. O selo de direção desta noite é simples, mas é profundo. E ele funciona porque você não está apenas repetindo palavras. Você está escolhendo uma posição espiritual. Você está dizendo para a sua mente, você não manda mais. Você está dizendo para o medo, você não me governa. Você está dizendo para o Espírito Santo, eu te dou o volante. Se você puder, coloque uma mão no coração. Se não puder, só respira com intenção. O gesto não é mágico. Ele só ajuda você a estar presente. Agora, eu quero que você faça isso com calma, sem pressa, como quem sela uma aliança. Primeiro, uma entrega. Diga em voz baixa, eu entrego o meu caminho a Deus. E enquanto você diz isso, imagina de verdade o seu caminho saindo das suas mãos e indo para as mãos do Senhor. Não como quem abandona a vida, mas como quem descansa no cuidado. Você não foi criada para carregar o amanhã sozinha, segundo um governo. Diga em voz baixa, eu recebo paz e sabedoria do Espírito Santo, porque paz é o solo da direção. Sabedoria é a luz do próximo passo. Você não precisa de 1000 respostas. Você precisa de paz para enxergar e sabedoria para obedecer. Terceiro, um próximo passo. Diga em voz baixa, amanhã Deus me guia no próximo passo. Repara, próximo passo, não caminho inteiro. Isso tira o peso, isso devolve serenidade. Direção de Deus não te esmaga, ela te firma. Agora repete essas 3 declarações mais 2 vezes. Devagar, com intenção, como quem fecha a porta da ansiedade e abre a porta da confiança. E agora, para selar com alegria e elevar sua consciência, nós vamos fazer algo que muda o clima do coração. Gratidão. Gratidão não é negar luta. Gratidão é reconhecer que Deus continua presente. E quando você agradece, você muda o foco do medo para a fidelidade de Deus. Isso não é apenas emocional, é espiritual. Pensa em 3 coisas simples do seu dia, pequenas mesmo. Um detalhe, um livramento, uma força que apareceu quando você achou que não ia dar. Pode ser um alimento na mesa, pode ser uma mensagem, pode ser você ter chegado até aqui, pode ser um momento de paz agora. E agradece em voz baixa, obrigada, Senhor. Pai, eu te agradeço porque eu não estou sozinha. Eu te agradeço porque a tua paz está me cobrindo agora. Eu te agradeço porque o Senhor me guia, mesmo quando eu não vejo o caminho inteiro. Eu te agradeço porque Jesus é a minha segurança. Eu te agradeço porque o Espírito Santo me fortalece no cotidiano. E amanhã eu vou caminhar com mais clareza e mais confiança. E agora eu declaro sobre você, que esta noite seja guardada, que a sua mente seja coberta pela paz de Cristo, que o ruído diminua, que o coração desacelere, que o sono venha e que amanhã você acorde com uma direção simples, mas firme, como uma luz acesa dentro de você. Em nome de Jesus. Se este vídeo te ajudou de verdade, se você sentiu que sua mente respirou e seu coração se firmou, se inscreva no canal para manter esse refúgio de oração na sua vida. Assim, toda vez que a noite apertar, você vai ter aqui palavras, devocionais e orações que te fortalecem, te trazem paz e te ajudam a caminhar com Deus com mais confiança no dia a dia. Escreve nos comentários: eu recebo paz e direção. Você não está sozinha, e eu quero que você leve isso como uma verdade viva, não como uma frase bonita. A solidão que você sente muitas vezes não é falta de gente, é falta de descanso por dentro. É o coração sempre em estado de alerta, como se algo pudesse dar errado a qualquer momento. E hoje, se você ouviu até aqui, algo já mudou.
porque você saiu do barulho e entrou na presença. Você parou de ser arrastada pelos pensamentos e começou a escolher um lugar de paz. Isso é transformação. Isso é maturidade espiritual. Agora, eu quero fechar este devocional do jeito mais importante, reposicionando a sua identidade. Porque o que te dá direção não é só uma resposta. É saber quem você é em Deus quando não há resposta. A Bíblia não te chama de perdida, ela te chama de filha. Jesus não te chama de confusa. Ele te chama para perto e o Espírito Santo não vem para te acusar, ele vem para te fortalecer. Então, nesta noite, você não dorme como vítima de uma situação. Você dorme como alguém que está sendo ensinada, formada e guiada. Às vezes, o que Deus está fazendo não é te tirar imediatamente do problema, é te tirar do lugar interno onde o problema te dominava. E quando Deus muda esse lugar dentro, a sua vida inteira começa a mudar, porque você passa a reagir diferente, a decidir diferente, a viver diferente. Você passa a enxergar valor na vida novamente. Você volta a sentir gratidão pelo simples. Você volta a perceber que Deus está presente nos detalhes. E essa é uma das maiores curas, voltar a ver. Então eu quero te deixar com uma verdade que você pode repetir antes de dormir, sem esforço, sem peso. Deus está comigo e eu vou dar o próximo passo em paz. Não o passo perfeito, o próximo passo. E isso já é direção. Se você quiser manter essa paz no seu cotidiano, faça uma coisa simples por 7 noites. Antes de dormir, repete o selo de direção e agradece por 3 coisas pequenas. Isso treina seu coração a sair da ansiedade e entrar na confiança. Isso educa a mente a parar de prever tragédia e começar a reconhecer o cuidado de Deus. E isso, com o tempo, devolve alegria. E se este tempo aqui te fez bem, se você sentiu que sua mente desacelerou, que seu coração ficou mais leve, se inscreva no canal para você ter esse refúgio sempre à mão. Assim, nas noites em que você precisar de paz, direção e força do Espírito Santo, você não vai precisar procurar no escuro. Você vai ter um lugar seguro para voltar. Que Deus te abençoe, te guarde e te conduza.